Iniciando um novo mês, iniciando um novo macro tema. Esse mês nós vamos falar sobre a vida. E para isso a gente começa falando hoje das 4 fases da vida, que é a infância, a adolescência, que vou chamar aqui de juventude, né? Mas essa fase da adolescência, a fase adulta, que ainda dá uma continuidade, né, nessa juventude, e a terceira idade, a fase idosa, né? Eu vou me referir à fase idosa porque as etapas da terceira idade vão modificando, né, à medida que a nossa longevidade vai se alterando. Mas nós vamos então falar dessas 4 etapas da vida, ok? Infância, adolescência, a fase adulta e a fase idosa. Joana de Ângeles nos ensina que essas 4 fases do organismo, olha só, do organismo, porque o próprio corpo físico determina, né, em que fase nós estamos. Então, Joana nos explica que essas 4 fases não existem à toa. Deus, na sua perfeição, na sua fidelidade com o nosso desenvolvimento, definiu essa diferença, até mesmo orgânica, para que cada fase tenha uma proposta educativa. E aí, olha que interessante. Na infância, o nosso corpo físico é extremamente limitado. A gente não chega andando, articulando, no domínio do nosso corpo físico. A gente chega com uma limitação orgânica mesmo, onde o corpo está em desenvolvimento, né? Está ainda desenvolvendo os órgãos e a sua capacidade orgânica e motora, tudo mais. Por quê? Porque é um momento em que Deus quer que nós espíritos tenhamos a oportunidade de absorver novos conhecimentos, novos costumes. Então, eu, espírito, venho já de outras trajetórias, né, com experiências e com padrões comportamentais, com conceitos, com crenças, com valores. Quando eu chego aqui conectado a um corpo físico limitado, que não me deixa agir, já chegar agindo, né? A gente não chega agindo, né? A gente chega num estado de dependência integral. Então, quando Deus me traz para uma nova trajetória, mesmo tendo todo o conhecimento, né? Experiência, bagagem, padrões, Ele me coloca num corpo limitado, para que eu, antes de sair agindo, absorva informações novas através das experiências que eu vou ter na minha infância. Então, eu assisto, eu escuto, eu começo a partir do que eu vejo e da minha relação dentro de casa com a minha família, porque na infância o nosso mundo é limitado à família, né? A relação que a gente tem. Toda essa experiência vai sendo absorvida por mim e se somando à bagagem que eu já trago. E aí depois eu transito para a fase da adolescência, onde o mundo se abre para mim, o perímetro do mundo que estava limitado à minha família começa a se expandir para as relações sociais, para liberdades que nós vamos alcançando. O meu corpo começa a ter eclosões de desenvolvimentos hormonais que vão me levando a uma
idade orgânica, a um momento orgânico onde a encarnação se conclui, vamos dizer assim, né? Porque o desenvolvimento orgânico se conclui para que depois eu entre na fase adulta, né? Então, na fase da adolescência é o momento em que eu sou chamado para ir ao mundo e experimentar a conclusão que eu tirei da infância, onde eu absorvi novos conhecimentos a partir dos costumes da família, das práticas, dos comportamentos que eu assisto. E eu estou trazendo aqui da família, mas serve para todos os contextos. Porque eu não cresci com a minha mãe, com meu pai, eu cresci com tios, ou eu fui adotado, ou eu cresci num orfanato, eu cresci na rua. Foram as realidades que você vivenciou na sua infância. E essa realidade tem um caráter educativo. Deus não permitiu que você vivenciasse essa experiência se ela não fosse agregar na sua bagagem. Então, seja lá como tenha sido a sua infância, esse cenário em volta, essa experiência, as emoções que você teve, o que você assistiu, escutou e sentiu a partir de tudo isso, tem uma proposta educativa já. A gente já chega aprendendo. Então, tudo isso se somou à sua bagagem e chegou a algum resultado. Aí na adolescência, você vai para o mundo levando esse resultado e você vai experimentar. E aí você vai para o mundo achando que está certo. Por isso que na adolescência a gente tem esse sentimento de que sabe, a gente sabe das coisas, a gente sabe de tudo, porque a gente tem aquela sensação de absorção de conhecimento. Agora eu vou para o mundo com o que eu sei. Aí a gente experimenta, né? Aí a gente pega aquele conhecimento e começa a agir. E aí vem as consequências. E as consequências começam a titubear a gente. Opa, peraí, eu tinha certeza que quando eu fizesse X, o resultado seria aquele. Mas não foi esse resultado, foi outro resultado. Então eu começo a perder um pouco a confiança, né? Naqueles que me transmitiram informações ou no próprio mundo. E eu venho, inclusive, para a adolescência, num costume que eu trago da infância, de que todos se mobilizavam para me atender e agora eu estou começando a ter que desenvolver minha independência. Então, é conflituoso mesmo, é uma fase de muito experimento, muita frustração, muita falta de esclarecimento e novos esclarecimentos vindo. Enquanto isso, os hormônios, explodindo dentro da gente, o organismo se modificando. Então, é uma fase que vem, é laboratorial. É uma fase laboratorial, né? E todas as conclusões que a gente vai tirando dessa experiência da adolescência é que vai construindo os nossos painéis conceituais. E aí a gente entra na fase adulta, que é a fase onde nós somos chamados para a verdadeira transformação que nos propusemos a vivenciar nessa trajetória. Por isso, na fase adulta, é onde nós vivenciamos os nossos maiores extremos emocionais. Nós viveremos ciclos transformadores, que vão nos trazer fortalecimento e vão nos trazer desconfortos, onde nós viveremos os extremos emocionais que nos levam a avaliarmos o painel que temos dos conceitos e identificarmos nossos equívocos e vamos mudando esses conceitos e exercitando uma nova conduta. E passada a fase adulta, a gente entra então na fase idosa, que é a fase que nos propõe refletir, revisar e contribuir com a sociedade. Refletir porque, já com o corpo físico limitado em ação, eu passo a ter mais tempo. Eu não consigo corresponder à agilidade do mundo. Eu não consigo ser tão multitarefas. Eu não consigo ter
condições de trabalhar tanto, de fazer tanto, então eu começo a ter que contar com os outros, com ajuda. Eu reduzo o meu ritmo de trabalho, eu reduzo o meu volume de tarefas, eu ganho tempo. E no tempo, eu penso, eu lembro, eu reviso a trajetória, eu reviso meus comportamentos, as minhas histórias. Eu reviso os meus painéis conceituais. E contribuo com a sociedade porque, possuindo na memória, no consciente, os aprendizados da vivência, eu consigo, com mais sabedoria, com menos ansiedade, com menos ilusões, eu consigo entender o que está acontecendo ao meu redor com mais facilidade. Eu consigo compreender mais as pessoas. Eu consigo instruir melhor. Eu consigo exemplificar no comportamento. Ora, mas a gente pode dizer, né? Estou vendo tantos idosos que me envergonham, né? Na verdade, a gente vê muitos adolescentes com comportamentos da infância, né? Compatíveis à infância e não à adolescência. Nós vemos muitos adultos com comportamentos compatíveis à adolescência e não à fase adulta. Às vezes até à infância. E nós vemos idosos com comportamentos de adultos ou de adolescentes ou até da infância. Porque trata de espíritos que não conseguiram tirar proveito de cada fase da trajetória, fazendo abrir e fechar esta fase. Vivenciar os ciclos propostos para aquela fase. Se permitindo entrar num novo ciclo, numa nova fase, vivenciando dentro dela os ciclos de transformação, para depois entrar numa nova fase. Isso em decorrência da nossa própria ignorância mesmo, no nosso processo educativo, no nosso autoconhecimento. Então, hoje nós temos tido mais acesso a informações sobre esse comportamento humano, sobre os processos educativos, as boas práticas, né? Estamos aprendendo que práticas que tínhamos no passado, que achávamos que era referência, né? Hoje a gente conclui que não está certo, né? Então é progresso. Mas é importante entendermos que essas fases possuem uma proposta específica e devemos, então, nos dedicar a elas em coerência com elas. Ou seja, enquanto eu estou na infância, viver a infância. Não antecipar a adolescência. Enquanto eu estou na adolescência, viver a adolescência. Não antecipar a fase adulta. Aí há quem diga, mas eu, quando era adolescente, perdi meu pai, perdi minha mãe, tinha irmãos mais novos e eu tive que assumir. Perfeito. Proposta educativa. Ok? Então, à medida que a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende que nada é absoluto. Existe uma base, né, dos conceitos, uma base explicativa da lei natural da vida, mas tudo é personalizado para a nossa necessidade educativa. Então, há sim espíritos que na adolescência precisam vivenciar experiências que chamam maior responsabilidade para o seu processo educativo.
E é legal a gente saber disso, porque isso nos ajuda a entender que as coisas que eu vivi fazem sentido. E foram e são necessárias para mim, para que eu me desenvolva. E isso me ajuda a parar de ficar comparando a minha vida com a dos outros, achando que o outro é privilegiado ou que eu sou privilegiado. Todos nós somos privilegiados quando aceitamos a proposta educativa de Deus. Porque Ele educa todos os seus filhos conforme a necessidade de cada um. Então, há sim variações, né? Até porque as mudanças são graduais. Tem gente que começa a ser chamado para a próxima fase antes, tem gente que pode vivenciar isso depois, tem gente que demora mais para sair de uma outra fase. Isso é particular a cada um. Agora, é importante que vivenciamos essas 4 propostas educativas. E a fase em que a gente transita de um para o outro vai ser particular à realidade de cada um. Nas próximas semanas, durante esse mês, nós vamos falar exatamente disso, ok? Na próxima semana nós vamos falar da infância. Essa fase, a sua infância, a infância dos seus pais, a infância dos seus filhos. Aí na outra semana nós vamos falar da adolescência, a sua, a dos seus pais, a dos seus filhos. E na última semana nós vamos falar da fase adulta e da fase idosa. Exatamente essas fases em que a primeira nos traz a transformação real e espiritual e a segunda nos traz a revisão de tudo isso e a possibilidade de contribuirmos com a sociedade. Então, até semana que vem.